sorriso igual. Será que se parece? Oi, galera, mais uma vez aqui, ó, um convidado especial. Dessa vez é minha mãe. Inclusive, foi a minha inspiração pra fazer arquitetura. Está preparado? Primeiramente, quem é você? Eu sou a Eunice Monteiro Carvalho de Almeida. Minha formação acadêmica ela é em arquitetura e urbanismo, mas também possuo a formação de designer de interiores. E também atuei durante muitos anos como gerente de marketing, durante 24 anos, trabalhando para uma empresa. A arquitetura sempre foi algo que nasceu no meu coração, que nasceu no coração de Deus, e eu atuo assim nessa área com muita alegria. E afinal, o que é arquitetura? Ela é uma junção de várias possibilidades. Criação, de poder colocar ambientes, espaços, de conduzir o sonho a uma realidade. O terreno vira uma tela, a sua casa vira uma tela, onde criamos as possibilidades de se habitar em diversos ambientes, residenciais, comerciais, que vão atender a humanidade. A arquitetura ela faz essa junção de unir o ser humano à criação. Então, tudo que nós olhamos na terra, tudo que nós olhamos na criação, é possível você extrair a forma, uma planta, e aquilo virá algo arquitetonicamente lindo para se habitar, para se conviver. Então a arquitetura é isso, é tudo que você consegue transformar, criar e trazer para uso da nossa vida. Por que você decidiu por essa área? Ninguém na família era arquiteto antes, né? Da onde surgiu essa ideia? Para você escolher uma profissão é algo muito difícil. Se você não tem na sua família já esse histórico de o pai, o avô, alguém que já trilha. O que aconteceu? Há muito tempo atrás, ainda quando eu era criança, eu gostava muito de organizar as coisas. Então, o meu ambiente, onde eu estava, eu queria que sempre estivesse organizado. E uma coisa que surgiu quando eu era criança, não riem, eu gostava muito de ficar no quintal. Havia várias plantações que tinham um pé de limão, né, um limoeiro no quintal, e onde meu pai juntava as madeiras de construção que formavam parecendo uma oca, né? Certa vez eu peguei e falei assim, eu vou construir uma casa. Aí eu peguei e comecei a colocar na terra 4 pilares, né? Que nem sabia que era pilar, né, gente? Eu sabia que eram madeiras, restos de madeiras de construção. E então eu coloquei ali 4 pontos de madeira, enfinquei na terra e coloquei outra em cima e fui fechando. E ali eu fiz a minha primeira cabaninha. E eu entrei nela e fiquei ali. E começou a chover. E meu pai trabalhava 3 horários na indústria. A minha mãe sempre foi dona de casa, já tinha vários filhos, né? Somos em 11 irmãos. E ali então eu fiz aquela minha primeira cabana. E ali chovendo e não caía uma gota de água dentro da minha cabana. Aí eu falava assim, quando eu crescer eu quero construir casas. Mas eu nem sabia que existia a área de arquitetura, não sabia, não conhecia. Imagina, eu tinha 8 para 9 anos, ali surgiu a vontade. No passar do tempo, começou a surgir a vontade de desenhar. Aí eu começava a desenhar casinhas, mas não era casinha como qualquer criança que desenha aquela casinha com um telhadinho, portinha, janelinha. Eu queria desenhar como é que eram os ambientes internos. Acho que isso não é normal. E eu desenhava o quê? Eu pegava, colocava no papel como que era o tamanho do meu quarto. E ali eu desenhava como que seria o meu quarto, como que seria a cozinha, só que numa planta baixa, coisa que eu nunca ouvi falar. Então nasceu assim, numa brincadeira. O sonho de criança tornou-se realidade. Como que foi a sua carreira, a sua trajetória profissional? No caso de arquitetura, não foi fácil. Não tive a oportunidade de ter uns pais que tivessem condições financeiras para pagar um curso, para pagar uma escola particular. Então eu estudei em colégio público. Conforme eu fui estudando, o meu desejo sempre foi alcançar algo mais. E o sonho do meu pai era que eu fosse professora. Assim como minha irmã já era professora. Então meu pai sempre via aquele monte de filhas mulheres sendo professoras, né? Então eu fui realmente estudar. Na época eu fiz o Cefam, que é um curso de magistério,
que era um curso gratuito e ainda era remunerado. Nós ganhávamos um salário mínimo. Com isso, eu estudei ali durante um período de 1 ano, só que não era o que estava no meu coração. Eu gostava, assim, de criança, já havia cuidado de muitas crianças na escola dominical, né? Cuidei de crianças na igreja, mas não era ainda o meu sonho profissional. Então a minha carreira mesmo, ela se iniciou com um sonho de estar num escritório. Então eu escrevi a Deus uma cartinha para não esquecer. Eu fiz uma cartinha e na cartinha eu falava assim: Deus, eu quero estar num escritório que trabalhe de segunda a sexta em horário administrativo. E essa cartinha se cumpriu no mês de novembro de 1994, quando eu entrei na empresa. Então, nesse período, eu trabalhei ali num escritório e dali em diante, isso foram passando anos, eu fui conseguir realmente ir para uma faculdade depois de 8 anos que eu já havia me formado no colégio, que agora é o ensino médio, né, atual, que ainda não era faculdade, era o design de interiores. Então eu fui fazer o vestibulinho. Já tinha gente. Já tinha as minhas filhas, a Juliana e a Bianca, elas eram pequenininhas. E mesmo assim, trabalhando, estudando, elas cuidando da casa, cuidando das filhas, eu consegui passar depois da 3ª tentativa, não foi na primeira não. E fiz o curso pelo ETEC de design de interiores. Com isso, foi me dando mais vontade. E quando você coloca diante de Deus uma vontade, ela se realiza. E nisso comecei a ter um destaque assim na empresa, naquilo que eu estava executando. E alguma coisa que me incomodava é que todos me chamavam de engenheira. Eu trabalhava na empresa e mesmo não sendo ainda formada, eu era conhecida como arquiteta ou como engenheira. E aquilo me incomodava, porque eu já ministrava palestras no Brasil todo e me chamavam de arquiteta Eunice. Eu falei, não, peraí, tá errado, eu não sou arquiteta. E foi quando Deus realmente me honrou e eu consegui ingressar na faculdade e fiz arquitetura. Isso em 2009 que eu me formei. Eu já estava com 35 anos. Então, às vezes a pessoa, mas eu não consegui na primeira prova do Enem, não consegui. Então, assim, não se desespere. No tempo certo acontecem as coisas. Eu não engavetei o meu diploma de arquitetura, mesmo trabalhando na empresa. Eu trabalhava nas horas vagas, nos finais de semana, sempre dando ali um apoio para um, dando uma indicação para outro, fazendo um projetinho aqui, um projeto ali. Então, e hoje é o meu plano A. Aquilo que era o meu plano B em arquitetura, porque eu era CLT, né? Eu trabalhava para essa empresa e se tornou desse jeito a minha trajetória. E hoje eu atuo unicamente com arquitetura e design de interiores, isso fazendo reformas, construções, adequações, mudanças nessa trajetória aí que eu considero uma trajetória vitoriosa. Chique. Agora uma pergunta que todo mundo que tem o interesse de fazer arquitetura pensa: eu preciso saber desenhar? Tem conta? Tem que saber matemática? Muitas pessoas, assim, quando falam em arquitetura, já quer sair correndo, principalmente do âmbito das exatas, né, da matemática. E não é um bicho de 7 cabeças. Né? Se você sabe somar, dividir e multiplicar... Usar a calculadora? Não necessariamente você precisa saber desenhar. Quando eu ingressei na área de design de interiores, eu tive uma professora, depois até eu fui ter aula com ela também na faculdade. E no curso técnico, a gente foi aprender a perspectiva de um objeto, de um desenho, de uma casa, de um ambiente. E eu não conseguia entender o que era a perspectiva de um desenho, gente. Não conseguia. Ela falava dos pontos de fuga, dos 2 pontos de amparo, das linhas da margem, da linha do horizonte. Isso não entrava na minha cabeça. E eu via os meus amigos de sala, meus colegas de classe ali, tudo conseguindo desenhar uma cadeira, um objeto, e eu não conseguia. Aquilo me dava um desespero, até o ponto de quase no último dia de aula, eu nunca vou esquecer isso, hein, Anitta? Isso eu devo à Anitta. Ela sentou na minha frente e falou assim: enquanto você não conseguir desenhar, eu não vou sair daqui. E ali, ela conseguiu abrir a minha mente e os meus olhos, eu entendi o que era ponto de fuga. Eu entendi como é que traçava aquela linha, que aquilo que estava próximo ficava maior, olha só minha mão, e aquilo que estava distante ficava menor. Então, isso te dá a proporção de altura, largura, comprimento. Então tudo isso ela foi abrindo e eu consegui ali pela primeira vez desenhar uma cozinha. Então você não precisa exatamente saber já desenhar. É algo assim que se você se abrir realmente para aquilo, as coisas vêm e você vai começar a entender e gostar. Em quais ramos que se pode trabalhar?
É só design de exteriores, só fazer projeto de casa? O arquiteto, ele não está preso a uma função única. Primeiro, ele pode trabalhar com a área da construção, ele pode trabalhar sim com a área de designer, né, a área de desenvolvimento, de ambientes, de desenhos, de layout. Ele pode trabalhar no segmento com os estilistas, pode trabalhar em conjunto com os designers de joias, ele pode trabalhar em escritórios diversificados, ele pode trabalhar hospitalar, segmento da marcenaria, o segmento de lojistas, o segmento de arquitetura, a área de humanas, então para parques, para diversões. E outra, você não precisa trabalhar às vezes como CLT, você pode trabalhar em casa, trabalhar online, você pode fazer parte de arquitetos associados, você não precisa, mas eu não tenho dinheiro para ter um escritório, que é tudo muito caro, aluguel, isso e aquilo. Não. Ninguém falou que você tem que ter um escritório, ninguém falou que você precisa começar do jeito que aquele que já está lá em cima. Calma, o começo nunca vai ser o que vai te definir, e sim como você vai chegar lá no final. Qual o propósito que você encontrou sendo arquiteto? O primeiro propósito foi a realização de um sonho, como eu contei a história de quando era criança. O segundo é que ainda hoje eu recebo ligações de pessoas que eu tive contato, que eu conheci, e hoje eu posso multiplicar aquilo que eu aprendi. Então, o propósito de você ter um dom, de você carregar um dom ou uma profissão, não pode morrer com você. Insatisfação, de poder ajudar o seu próximo. Então, a arquitetura, ela traz isso, de você poder ajudar pessoas que às vezes não têm condições de te pagar. Parcela em várias vezes, para que a pessoa consiga realizar o sonho dela. E a maior satisfação, né, Ju, quando a gente já atendeu vários clientes nesse quesito, a pessoa ficou feliz, resolveu os seus problemas. Não é só a questão de realizar um sonho, mas de resolver um problema. Então o propósito maior nunca foi realmente enriquecer, e sim atender o sonho, trazer um pouco de paz, trazer um pouco de alegria às pessoas que estão precisando de um apoio de um profissional. Sem propósito não tem sentido. Qual o legado que nós deixaremos aqui? Então, o interessante é ter um propósito, e o meu propósito é esse. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar. Ela gosta de falar, gente. Quero te dizer que não importa o que você está passando hoje, não importa como está a situação, que às vezes a gente abre a nossa janela e vê aquela chuva caindo, aquele tempo nublado, tá tudo feio, achando que todo mundo te esqueceu, mas Ele não te esqueceu, e Ele não largará de você nunca, jamais. Podemos passar pelo deserto, podemos passar por caminhos que para muitos tá tudo perdido, tá tudo arruinado, mas para Ele o caminho é de vida e de verdade. Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês. E é isso, gente. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, seguir as páginas, né? Do nosso oceano, né? E do escritório. Coisa chique, minha filha. Falou! Tem cara de irmãs, né?